porque caso alguém precise, solicite. Então, assim, como eu tinha dito para vocês, a gente vai fazer o partilhamento agora das duas questões restantes da nossa segunda lista. Depois nós vamos começar com o assunto do dia, que será concordância nominal e verbal. Eu já disponibilizei no grupo para vocês as páginas que vocês devem estar fazendo em relação à atividade, só que essa página que vocês vão fazer é justamente só de concordância nominal, que eu vou estar falando de uma forma generalizada hoje para vocês e a gente vai estar fazendo a retomada. Bom dia, Bom dia, Clive. Bom dia, gente. professora. Pronto. Oi, Clive. Oi, Pro. Oi, Pro. Oi. Olá, Luan. Então, Olá. olá. Então, o que é que eu quero que vocês consigam perceber? Que esse assunto de concordância nominal e verbal não é um assunto novo, pelo menos para quem foi, né, aluno da escola ano passado, e nós começamos a ver esse assunto, mas é um assunto que a gente estuda ainda esse ano de uma forma mais enfatizada, e no ensino médio também vocês estudarão bastante essa parte de concordância verbal e nominal. Então, o máximo de informação que vocês conseguirem captar, gente, presta atenção, porque a gente não sabe como vai ser o proceder lá na frente, como é a forma de entendimento de ninguém. A gente tem que aproveitar o momento de agora para a gente conseguir estar tirando essas dúvidas. Então, vou logo partilhar a lista, porque a gente precisa ganhar tempo no dia de hoje, tá certo? Eu vou pedir que... Eu nem vou falar Clive, porque ele entrou aí hoje, pode ser que esteja meio perdida nessa situação. Bem, lá a nossa questão 7, né, que foi a questão 7 e 8 que eu pedi para que vocês fizessem, nós temos aqui, né, primeiro sempre prestar atenção no enunciado, no que está sendo solicitado. Então tinha, leia o primeiro parágrafo da crônica, a repartição de pães e assinale a alternativa incorreta. Né? Nesse caso vocês iriam marcar, logicamente, que é errada. Então era sábado, estávamos convidados para o almoço de obrigação. Mas cada um de nós gostava demais de sábado para gastá-lo com quem não queríamos. Cada um fora alguma vez feliz e ficara com a marca do desejo. Eu queria tudo. E nós ali presos, como se nosso trem tivesse descarrilhado e fôssemos obrigados a pousar entre estranhos. Ninguém ali me queria, eu não queria ninguém. Quanto a meu sábado, que fora da janela se balançava em acácias e sombras, eu preferia agastá-lo mal, fechá-lo na mão dura, onde eu armafanhava como um lenço, à espera do almoço. Bebíamos sem prazer, a saúde do ressentimento. Amanhã já seria domingo. Não é com você que eu quero, dizia nosso olhar sem umidade. E soprávamos devagar a fumaça do cigarro seco. A avareza de não repartir o sábado ia pouco a pouco roendo e avançando como ferrugem, até que qualquer alegria seria um insulto à alegria maior. Então, a gente tem esse texto aqui, né, de Clarice Lispector, que nós vamos ter aqui, que fala sobre essa felicidade clandestina. Ontem nós começamos a ver que dentro desse livro ainda da felicidade clandestina se falava muito sobre essa questão de uma menina que se tinha, sobre a questão da dona da livraria. E aqui nós temos Clarice, ela é uma autora, ela é considerada uma autora de uma escola literária chamada Modernismo, e muitas vezes a linguagem de Clarice ela não é tão simples de ser compreendida. Mas aqui nós iríamos marcar a alternativa que, no caso, fosse considerada errada. E eu queria lá que a Ian dissesse para a gente qual foi, a Ian, a alternativa que você marcou aqui, dessa questão 7. Na 7 eu marquei letra D. D de dado. D de dado. E você, Levi, marcou o que aqui na questão 7? Levi. Eu não peguei a lista ainda. Não pegou, não? Não é a nova, não, é a mais velha, é a lista 2. Você não tinha? Ah, tá, eu vou procurar aqui. Vou procurar aqui, que eu não peguei, não. Pronto. E você, Brenda? Marcou que opção aí na questão 7?
Sim, então vamos lá. Não sei se Brenda teve algum problema aí no Eu microfone. marquei. Calma, tô pensando. Tô calma. A Sete marquei D. A D, pronto. Então, foi a mesma resposta de Ayan. Então, vamos lá. Foi pedido para que vocês marcassem a resposta errada, né? Aqui na letra D nós temos: em cada um fora, alguma vez feliz, e quem fora da janela. As palavras grifadas são homônimas homógrafas e pertencem à mesma classe gramatical. Quando a gente tem lá, em cada um fora, alguma vez feliz, esse primeiro fora aqui representa o que para a gente? Passado de foi. Passado de foi. Muito bem, senhor Heitor. Passado de ser, na verdade. Eu entendi. Mas o sei e o foi é o mesmo. Porque dependendo da conjugação, você não estava errado, não. E quando a gente diz aqui, então, nesse contexto aí, muito bom, Heitor, a gente pode classificar essa palavra aqui fora. A classe verbal dela é a qual, então? Verbo. Sim, senhor. Aí, quando a gente tem aqui alguma vez e que fora da janela, esse fora que nós temos aqui é o quê? Preposição? Sim, Acho que não. senhor. Achou certo. Hoje ele está com medo de errar, não fique com medo não, Heitor. Justamente preposição. Então, quando nós temos aqui que as palavras grifadas são homônimas, sim, elas são homônimas, são homográficas, são sim, porque a escrita é do mesmo jeito. Só que quando a gente fala na questão da classe gramatical, é justamente onde mora o erro da questão. Então, justamente é essa letra D mesmo. Alguém teve dificuldade, gente? Porque tanto a Ian quanto Brenda me disseram que marcaram a letra D, mas alguém marcou, outra ficou em dúvida que gostaria de perguntar? Esse fora aqui, que Heitor ficou aí na dúvida agora, se seria preposição ou não, é uma preposição que a gente classifica como uma preposição acidental. São aquelas preposições que poucas pessoas utilizam, quem utiliza é quem tem um conhecimento maior da língua. Por exemplo, palavras como consoante, mediante, exceto, são preposições também, mas preposições acidentais, porque não são tão utilizadas assim. Na questão 8, nós temos lá: leia o texto para responder a questão. Apesar de achar que o carnaval era meu, eu dele pouco participava. Apenas deixavam-me ficar até às 11 horas ao pé da escada do sobrado onde morávamos, para ver os outros se divertirem. Ganhava um lança-perfume e um saco de confete, que economizava para os 3 dias. Tinha medo das máscaras por suspeitar que o rosto humano também fosse uma. Nunca me fantasiavam, pois a preocupação era com minha mãe doente. Mas uma de minhas irmãs enrolava meus cabelos lisos, pintava minha boca de batom e passava ruge no meu rosto. Mas houve um carnaval diferente, quando a mãe de uma amiga minha resolveu fantasiar a filha com figurino rosa. Boquiaberta, assistia a fantasia formar forma, na qual as folhas de papel crepom nem de longe lembravam as pétalas da flor. Mesmo assim, era a fantasia mais bela que já vira. Como sobrou material, a mãe da menina resolveu fazer uma fantasia para mim também. Quase arrebentei de felicidade. Só os preparativos já me deixavam tontas de alegria, não aguentava tanta ansiedade. Rostos de carnaval, felicidade clandestina. Sobre o fragmento lido, né, sobre aqui que vocês leram esse texto aí, e os demais contos de felicidade clandestina de Clarice Lispector, só não é correto afirmar que Heitor Nunes, você marcou que opção aqui, Heitor? Marquei B. B. Alguém marcou diferente de Heitor? Gostaria de dizer o porquê? A Ian marcou B, Brenda marcou B, Gabriela, Paloma marcaram o quê? Marquei B também. Marcou B também. Pronto. Então, nós temos aqui a denominação dos personagens é referência à paisagem em que todos os fatos ocorrem, são prioridades no texto da autora. A gente não consegue ver muito essa questão da paisagem, né, gente?
Para quem marcou realmente a letra B, que é a letra correta, o que é que a gente mais viu aí nesses contos? Sobre a questão do livro, sobre aquela questão em si. Esse último aí, que foi essa parte do carnaval, e o outro anterior que nós lemos. Dentro desses daí, vocês perceberam que fala mais acerca de quê? Não conseguiram perceber, não? Sobre o que Acho é que ela mais que fala? das experiências de vida e também sobre essa diferença das classes sociais entre ela, que no outro texto morava no sobrado e que agora não tinha tanto recurso para ir para o carnaval, contra as outras crianças que moravam num castelo, né? E Hum. tinha muita coisa para se vestir no carnaval lá. Isso, muito bom, seu Ayan. Ela se preocupa justamente nisso, em mostrar, na verdade, que Clarice Lispector, gente, porque quando vocês começarem com essa parte de literatura, vocês vão se encantar por ela, não tem como. Ela era realmente essa pessoa que ela pensava mais no psicológico, ela fazia essa análise, que ela estudava, na verdade, os movimentos e fazia com que o que é interferência, o que é que faz com que Heitor Dantas ele seja diferente de Heitor Nunes, qual a diferença que é possibilitada, o que é que possibilita a Marcela ser diferente de Brenda. Tinha muito essa questão desse olhar, porque ela se preocupava muito com o eu. Clarice Lispector era, na verdade, uma escritora muito profunda. Ela ia além daquilo que a sociedade conseguia ver. Ela tem uma grande frase dela que diz assim, né? Que a liberdade é pouco para aquilo que ela deseja viver. Ela era aquela pessoa intensa. Apesar de ter lá, né, falecido e tudo devido à questão de depressão, alguns problemas que ela teve, ela era realmente uma escritora que ela deixava o marco dela. Você olhava um texto de Clarice Lispector e você conseguia perceber. Ela vai falar dos reais problemas que a sociedade tem. Por isso que Clarice, ela pertenceu lá ao modernismo, porque ela era clara, ela não ficava procurando mimimi nas palavras delas, não. Muitas coisas ela deixava nas entrelinhas, que era claro para que o leitor descobrisse. Então, só para que a gente não tenha dúvida, lá, a nossa questão 7 foi justamente, acho que Sara não está aqui ainda, ela não me perguntou nada relacionado a isso. A questão 7 foi realmente lá a nossa letra D, e a questão 8 foi a letra B, aqui como foi dita pelos nossos amigos. Então, só para que não reste dúvida para a gente, tá certo? D e B. Pronto. Terminando aqui a lista, nós vamos para o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje, gente, é concordância. Quando a gente fala em concordância, o que é que vem à mente de vocês? O que é que vocês conseguem lembrar, mencionar? Para vocês, concordar é o quê? Eu gostaria lá que meu amigo Clive dissesse para a gente. Clive, o que é que você entende por concordar? Depois eu quero ouvir Raíza também. O que é que você... Fale. A senhora falou o quê? Eu quero que você me diga o que é que você entende por concordância. Ah, pronto, não lembro agora não. Não, não precisa lembrar, não. Quando você ouve essa palavra concordância, o que é que vem à mente de Clive? Não Não, um pouquinho, Luan, pera ainda. Em Clive, o que é que vem à sua mente? Ah, pronto, não sei dizer não. Pronto. Minha amiga Raíza, o que é que vem, Raia, à sua mente? Depois de Raia, eu quero ouvir Duda Queiroz. Queiroz, quando você fala aí... Raia, acho que não falou, não sei se ela está com algum problema ou se ficou com vergonha. Queiroz, quando você ouve a palavra concordância, o que é que você lembra, Queiroz? Gabriela, o que é que lembram aí? O que é que vem à mente de vocês? Não precisa estar certo não, gente. É o que é que vem à mente de vocês. Guilherme, o que é... Sei lá, Oi. tipo, ter a mesma opinião que alguma pessoa. Sei lá. Ter a mesma opinião, a concordância. Gostei, Levi. Ter a mesma opinião. Mais alguém diferente de Levi que gostaria de dizer aí? Vamos, gente. Eu preciso que vocês colaborem comigo. A aula não é só ficar falando o tempo Relação todo, entre não. sujeito e o verbo. Quem falou aqui, minha amiga Paloma? Uma relação entre o sujeito e o verbo. Entre o sujeito e o verbo. Gostei, Paulo. Saudade de ouvir a sua voz. Sim. Vamos lá. Sim, viu, Bruno? Eu acho que é uma assimilação, na verdade não uma assimilação, acho que seria uma
Relação entre algo e outra coisa, entendeu? Entre Uma duas coisas. relação entre duas coisas, entendi. Bom, muito bom. Tá saindo, tô gostando. Quem mais? Quem dá mais? Vamos. Olha, gostei, Paloma, tava com saudade de ouvir a sua voz, né? Então, assim, nós temos aí 2 tipos de concordância. Eu gostei muito aí dessa questão que Levi pegou aí o pé, né? Da concordância é quando a gente tem uma mesma opinião. Isso aí é no nosso dia a dia. Quando eu concordo com alguém, para que eu concorde com o Luan, para que a gente tenha nossas ideias, né? O mesmo pensamento, eu preciso, na verdade, ser lá conivente àquilo que Luan, naquele momento, manifestou para mim, aquilo que ele demonstrou. Mas quando nós falamos em concordância, justamente eu preciso concordar. E na língua, nós concordamos também. Essa concordância ela pode ser nominal, ela pode ser verbal. Nós vamos dizer que a concordância é nominal, como a palavra nos ajuda, né, Heitor? A gente pega lá o gancho de dizer que concordância nominal é as concordâncias com os nomes. E quem são os nomes na nossa língua portuguesa? As 5 classes gramaticais, para que não esqueçamos mais. Substantivo, que é quem vai nomear os seres. Adjetivo, que é quem caracteriza esses seres. Aí a gente tem os artigos, que vai acompanhar lá o substantivo. Nós temos os pronomes e nós temos ainda, dentro desse critério aí, os numerais. Então, nós temos essas 5 classes que trabalham para quê? Para que exista a concordância nominal. A concordância nominal, todos os elementos precisam concordar. Quem são esses todos os elementos substantivo, pronome, numeral, adjetivo? Ano passado até cheguei a falar que nós temos as locuções adjetivas. Tem algumas gramáticas que trazem separadamente. Eu não trago por quê? Porque a locução adjetiva já fica dentro do conteúdo adjetivo. Então, você sabendo que você tem a classe gramatical substantivo, que é sua chave, seu ponto maior ali. Com esse substantivo, você tem que ter o artigo combinando, você tem que ter o numeral, você tem que ter o adjetivo, você tem que ter o pronome. Você lembrando dessas 5 classes gramaticais, não tem o que você esquecer, nem do que você dizer assim, deslizei, na concordância nominal. Aí a minha amiga Paloma veio, onde Bruno disse lá, que foi lá o Google, foi Bruno, viu, Paloma? Não fui eu que disse, não. Que a gente tem lá o sujeito e o verbo. Quando a gente diz o sujeito e o verbo, a gente está falando sim de uma concordância, mas a concordância é verbal. Percebam que a concordância nominal são 5 classes morfológicas envolvidas. Eu tenho aí o enredo, essa conversa aí, essa história, ela acontece entre essas 5 classes gramaticais. Mas quando eu venho lá falar da minha concordância verbal, eu justamente vou falar do sujeito, mas não é o sujeito na íntegra, é só o núcleo do sujeito, ou seja, a parte principal, mais importante do sujeito. Independente dele ser o sujeito simples ou ser sujeito composto, qual seja a classificação dele. Eu vou pegar esse sujeito como base principal e junto com esse sujeito eu vou concordar o verbo. Então eu preciso ter essa sacada aqui, esse insight, para a gente conseguir desmistificar essa questão. Concordância nominal é vasto. Eu vou ter a presença de 5 classes. Concordância verbal, eu preciso pensar em 2 partes. Primeiro, lá no meu sintagma, que é um sintagma próprio. O núcleo do sintagma é justamente o núcleo do seu sujeito. É porque agora a gente sai da roupagem sujeito, nessa nomenclatura, e a gente começa a abarcar a parte de sintagma. Mas é a mesma coisa, dizer sintagma é falar em sujeito, mas nesse caso o núcleo do sujeito. Eu vou aqui disponibilizar, né, tá compartilhando com vocês esse slide aqui para a gente conseguir estar minuciando aí esses quesitos. Mas antes de começar com a parte do slide, nós temos aqui uma partezinha que é para que vocês escutem aí, que é de Fernando Sabino também, um grande escritor da nossa língua portuguesa, que ele brinca um pouco com esse jogo aí, dessa questão. Então, vou ampliar aqui para que vocês escutem a priori, para depois a gente compartilhar a parte em si dos slides. Vejam que esses dias estamos falando muito dos escritores, é Rubem Alves, é a nossa amiga Clarice Lispector, é nosso amigo Fernando Sabino. Ao iniciara seu discurso, o deputado embatucou. Senhor presidente, eu não sou daqueles que... O verbo ia para o singular ou para o plural? Tudo indicava o plural. No entanto, podia perfeitamente estar no singular. Eu não sou daqueles que... Não sou daqueles que recusam.
No plural soava melhor, mas era preciso precaver-se contra essas armadilhas da linguagem. Que recusa! Ele que tão facilmente caía nelas e era logo massacrado com a parte. Não sou daqueles que... Resolveu ganhar tempo. Embora perfeitamente cônscio das minhas altas responsabilidades como representante do povo nesta casa, eu não sou... Daqueles que recusa, evidentemente. Como é que podia ter pensado no plural? Era um desses casos em que os gramáticos registram nas suas questiúnculos de português. Ia para o singular, não tinha dúvida. Idiotismo de linguagem, devia ser. Daqueles que, em momento de extrema gravidade, como este que o Brasil atravessa... Safara-se porque nem se lembrava do verbo que pretendia usar. Não sou daqueles que... Daqueles que... Qualquer coisa, contanto que atravessasse de uma vez essa traiçoeira pinguela gramatical em que sua oratória, lamentavelmente, havia se metido de saída. Mas a concordância, qualquer verbo servia, desde que conjugado corretamente no singular. Ou no plural. Não sou daqueles que, dizia eu, e é bom que se repita sempre, senhor presidente, para que possamos ser dignos da confiança em nós depositada. Intercalava orações e mais orações, voltando sempre ao ponto de partida, incapaz de se definir por esta ou aquela concordância. Ambas com aparência castiça, ambas legítimas, ambas gramaticalmente lídimas, segundo o vernáculo. Neste momento tão grave para os destinos da nossa nacionalidade. Ambas legítimas? Não podia ser. Sabia bem que a expressão daqueles que era coisa já estudada e decidida por tudo quanto é gramaticóide por aí. Qualquer um sabia que levava sempre o verbo ao plural. Não sou daqueles que, conforme afirmava... Ou ao singular. Há exceções, e aquela bem podia ser uma delas. Daqueles que não sou um daqueles que recusa, daqueles que recusam. E o verbo era recusar. Senhor presidente, meus nobres colegas, concordância que fosse para o diabo. Intercalou mais uma oração e foi em frente com bravura, disposto a tudo, afirmando não ser daqueles que... Como? Acolheu a interrupção com um suspiro de alívio. Não ouvi bem a parte do nobre deputado. Silêncio. Ninguém dera parte algum. Vossa Excelência, por obséquio, queira falar mais alto que não ouvi bem? E apontava agoniado um dos deputados mais próximos. Eu? Mas eu não disse nada. Terei o maior prazer em responder ao a parte do nobre colega, qualquer a parte. O silêncio continuava. Interessados, os demais deputados se agrupavam em torno do orador, aguardando o desfecho daquela agonia, que agora já era, como no verso de Bilac, a agonia do herói e a agonia da tarde. O que é que você acha? Cochichou um. Acho que vai para o singular. Opinou o outro. Pois não, para o plural, é lógico. Concluiu um terceiro. O orador seguia na sua luta. Como afirmava no começo do meu discurso, senhor presidente... Tirou o lenço do bolso, enxugou o suor da testa. Vontade de aproveitar-se do gesto e pedir ajuda ao próprio presidente da mesa. Por favor, apura aí pra mim. Como é que é? Me tira 10. Eu quero comunicar ao nobre orador que o seu tempo se acha esgotado. Apenas algumas palavras, senhor presidente, para terminar o meu discurso. E antes de terminar, quero deixar bem claro que, a esta altura de minha existência, depois de mais de 20 anos de minha vida pública... E entrava por novos desvios. Muito embora, sabendo perfeitamente os imperativos de minha consciência cívica, senhor presidente, e o declaro peremptoriamente, não sou daqueles que... O presidente voltou a adverti-lo de que o tempo se esgotara. Não havia mais por que fugir. Senhor presidente,
Meus nobres colegas. Resolveu arrematar de qualquer maneira. Encheu o peito e desfechou. Em suma, não sou daqueles. E tenho dito. Houve um suspiro de alívio em todo o plenário. As palmas romperam. Muito bem, muito bem! O orador foi vivamente cumprimentado. Gente, eu coloquei aqui para vocês esse texto, na verdade, ele se chama Eloquência, e ele é um texto de Fernando Sabino, onde ele traz, na verdade, de uma forma humorística, né? Ele relata aí um conto onde estava acontecendo, né, na Câmara dos Deputados, estava tendo aí essa composição e estava tendo um discurso. E aí um dos deputados, na verdade, teve esse entrave na língua. O que é que ele quer trazer aí com essa brincadeira? O quanto que a língua portuguesa é importante. Muitas vezes a gente usa um verbo no singular que deveria estar no plural, justamente porque, como Paloma nos disse anteriormente, o sujeito ele precisa combinar com o verbo. Então, através dessa brincadeira, através aí em si desse conto, a Eloquência de Fernando Sabino, ele brinca com esse poder que as palavras possuem. E vocês vão perceber aqui agora nesses slides que eu fiz para vocês, o quanto que as palavras elas permeiam mesmo a nossa vida e que muitas vezes a gente acaba sem ter essa percepção, o que acaba trazendo erros para a gente e até mesmo interpretações de formas equivocadas, que é o problema principal, né? É a questão de você equivocadamente não saber o significado, muitas vezes não saber sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo declamado em uma frase. Às vezes uma simples palavra, ela tira, na verdade, o seu conhecimento da língua, justamente porque você não conseguiu interpretar da forma a qual deveria. Então, esse desvio aí, essa parte dessa desordem vocabular, traz para a gente esse impedimento em si da construção. Então, aqui, o objetivo da nossa aula hoje, né, o meu objetivo justamente é apresentar a importância da concordância para a língua culta, que é a nossa língua que nos representa, e em especial, gente, a concordância, tanto nominal quanto verbal, ela é imprescindível para a nossa escrita. Muitas vezes, Bruno está aqui conversando comigo, e às vezes eu falo algo para Bruno, ou Bruno me fala algo que a gente não consegue ter uma compreensão, ou às vezes eu falei um termo errado, um vocabulário errado, e ali você não consegue ter como percepção, porque na oratória as palavras elas são fugazes, elas acabam sendo esquecidas de forma fácil. Mas quando a gente escreve, a nossa escrita é a nossa representação, o nosso registro de vida. Então a gente precisa ter esses pontos, precisa ter esse elo. Eu preciso estar concordando, eu preciso estar combinando, como disse nosso amigo Levi também, porque as palavras elas pedem para a gente esse auxílio. Então, a minha ideia é que vocês consigam distinguir a concordância verbal de nominal e verificar alguns usos da língua. Aí nós temos aqui, por que eu devo estudar gramática? Né? Que geralmente a gente se pergunta muito quando a gente estuda um conteúdo, qual a importância dele. A língua como deve ser, o conhecimento idiomático, o conhecimento da nossa língua portuguesa, que é a nossa língua materna, o domínio de regras especiais, cultas, a necessidade para o mercado de trabalho, né? Para a questão dos profissionais, vocês que estão indo aí para o ensino médio, a gente já tem um exemplo que nem chegou no ensino médio, mas que já trabalha aí, né, como essa questão do jovem aprendiz, nosso amigo Luan, mas a gente consegue ter a percepção de que, para a gente chegar no mercado de trabalho, a gente chega para aquilo que a gente consegue pelos nossos méritos. Então, antes você chegava em um lugar, era só aquela indicação que você tinha, você era indicado e você ali prestava seu serviço. Hoje não, você precisa comprovar o que você é. Quando a pessoa chega assim e diz, olha, Raíza, quem é você? A Raíza diz, eu sou Raíza da Silva Melo. A pessoa não quer saber teu nome, a pessoa não está ali procurando a sua idade, seu endereço, porque isso aí a gente consegue em currículo. Mas o que a pessoa quer saber? Quando a pessoa pergunta quem é a Raíza, quais são os defeitos de Raíza, quais são as qualidades, como é a pessoa de Raíza. Então, falar de si, às vezes, é algo complicado. E a gente não fala só, eu não falo só de Rebeca, eu não falo só de Ayan, no sentido em si, quando eu estou ali impregnada na minha escrita, não. Eu falo também no meu contexto ao qual estou inserida. Então, a gente precisa escrever de forma correta. Muitas vezes você não é conhecido. Você faz um texto, né? Daqui a uns dias vocês farão o Enem de vocês, que já estão chegando aí esse porte de ensino médio. E aí ninguém vai ligar para você, um redator não vai lá perguntar, me diz aí, Heitor, o que foi que você queria me dizer? Não.
A pessoa vai compreender o que você quis dizer através do que você escreveu. Então, o que é que eu preciso? Ser clara e objetiva nas minhas palavras. Não deixar um duplo sentido para que eu seja realmente compreendida. Eu preciso ter como base esses propósitos pragmáticos. Com quem estou falando, para quem estou falando ou escrevendo, qual é a finalidade da minha fala, da minha escrita, o que é que eu quero alcançar com isso, qual é o gênero textual que foi pedido, é uma crônica, é um conto, é uma receita, é o que está sendo solicitado para mim, qual o contexto, qual a situação que eu me encontro, é um contexto escolar, é um contexto coloquial, qual é a minha situação, qual a variante eu devo usar, se é formal, informal, qual a intenção. Todos nós escrevemos com intencionalidade, ninguém escreve do nada. Quando a gente escreve, a gente quer estabelecer sentido, e esse sentido ele vai ser justamente explicado para a gente através dos significados, que está explícito, ou seja, você precisa deixar claro. Por quê? Porque ninguém vai ficar perguntando para você o que é que você quer dizer com aquilo. Então, a gente precisa ter as escolhas lexicais, precisa escolher as palavras adequadas justamente para essa escrita. Eu gosto muito da escrita de Heitor Nunes, porque geralmente ele escreve de uma forma muito clara. Eu já falei isso para ele desde o 7º ano, que eu consigo ter essa percepção de Heitor. Ele escreve de forma muito clara, que qualquer pessoa que pegue o texto dele consegue saber do início ao fim o que ele quer dizer. Ele tem uma facilidade de brincar com as palavras, e isso é algo muito bom, muito louvável. A gente tem que fazer escolhas sintáticas junto com as possibilidades da norma da língua, empregar as combinações, ordenar essas palavras. A gente precisa entender a parte da fonética, a parte da escrita, qual o som que eu estou estabelecendo, qual a importância em si da concordância. Na língua culta, na nossa língua padrão, os indivíduos não exigem tanto a relação à concordância nominal, quanto em relação à concordância verbal. Ao dizermos as meninas veste azul, a ausência da concordância, tanto nominal quanto verbal, marca-nos socialmente. Fale. Desculpa atrapalhar a senhora. Não, fala, A Sara. senhora pode lá de ir no grupo que eu quero copiar no meu caderno? Sara, eu vou olhar, porque acho que não vai dar tempo nós finalizarmos hoje, mas não tem problema, eu posso estar enviando, na próxima aula eu posso estar retornando, não tem problema não, envio, tá bom? Obrigada, viu? Por nada. As meninas vestem azul. Ó, gente, teve um vídeo, eu não sei se vocês tiveram acesso há pouco tempo, de uma mulher que ela estava explicando, né, essa questão de um... Era como se fosse uma parte assim, de um aplicativo no próprio Google, que a pessoa conseguia ver os animais, tipo, de uma forma mais real. E aí essa mulher, não sei se vocês viram, não, essa mulher era assim, loira, e aí ela falava, os meus meninos gostam muito de assistir assim, assado. Por exemplo, ela falava super bem, mas aí ela tinha esse percalço dessa questão de os meninos, porque na oratória, muitas vezes a gente não percebe, e garanto que muitas pessoas passaram despercebidos. Mas, quando nós escrevemos, é visível. Quando você diz as meninas, as é o artigo. Olha o que eu falei das classes que devem combinar. As é artigo, menina, nós temos aqui como substantivo, veste é o verbo, e azul seria o quê? O adjetivo que nós utilizamos. Então, as palavras, elas precisam estar em concordância. Logicamente que nós deveríamos ter aqui meninas e vestem, para fazermos a concordância. É o que Paloma falou, a questão do sujeito da frase. Ainda pego de uma forma mais limitada, não o sujeito, mas o núcleo do sujeito, que no caso é menina. Veste, tem que estar o quê? Concordando com esse verbo. Então, aqui a gente percebe a questão da concordância nominal, quando o substantivo ele não está no plural e quando o verbo ele está no singular, sendo que ele deveria estar no plural para acompanhar o substantivo. A importância ainda da concordância é justamente para representar para a gente esse instrumento para a questão da interpretação do texto de acordo com as normas variantes da nossa padrão, né? O nosso variante padrão da nossa língua. A gente precisa concordar adequadamente o sujeito com o verbo, ou o adjetivo com o substantivo, para que a gente não torne um texto ambíguo. Quando a gente diz tornar um texto sem ambiguidade, um texto ambíguo é aquele texto que dá para você duas oportunizações de entendimento. Então, às vezes, você fica na dúvida sobre o que realmente eu estou falando. Então, para que a gente não tenha esse percalço, é importante que as conjunções, né, gramaticais da nossa língua elas estejam estabelecidas. Certo ou errado? No ano passado, teve início as conferências.
Foi anunciado em São Paulo os nomes que compõem o ministério. Ficou aprovado, desta forma, as tentativas de suborno. Aqui só para a gente pensar, começar a trabalhar a nossa mente. Espero que seja explicado as razões, seus atos, faltam R$2, existe aí coisas horríveis, havia aí coisas horríveis. A concordância no nosso dia a dia. A gente pensa que a concordância está distante, não está. Por exemplo, aqui em Feira tem aquele site Acorda Cidade, que é um dos sites assim, mais procurados, mas de tempo em tempo sempre há um erro de concordância. Eu lembro que tem uns 15 dias, mais ou menos, que estava se falando muito acerca dos casos, né, dessas pandemias dos coronavírus, e tinha um agravante nesse termo da concordância. Mas não é só lá, eu peguei lá o site da Acorda Cidade pelo fato de ser mais próximo da gente. Olha aqui o G1, teve aqui essa informação. Laudo aponta que corpo achado em Goiás são de inglesa. O laudo aponta o quê? Esse corpo achado são lá de inglesas ou é de inglesa? O corpo é, para nós, na verdade, o nosso núcleo, a nossa parte principal, está lá no singular. Mas a gente consegue perceber que muitas vezes, pela pressa, pela informação que tem que ser agilizada, às vezes as pessoas acabam sim tendo esse desvio. Temos aqui ainda tapete japonês. Existem inúmeras situações para você usar o tapete japonês. Perceba que nós temos aqui o tapete como nosso núcleo, mas aqui existem inúmeras situações. Se o sujeito, né, que você está trabalhando, inúmeras situações, o verbo, ele claramente precisa estar o quê? No plural. Você não está falando do tapete japonês aqui, ele não é o seu núcleo. O núcleo que você vai ter, o seu sujeito, é inúmeras situações. Inúmeras se encontra no plural. Logo, o verbo deveria ser existem e não existe. É muito simples, a gente está vendo aí no nosso dia essa parte dessas concordâncias. Até mesmo no hino nacional é discutido aí esse pretexto, onde nós temos: ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Por que o verbo estar no plural? Ouviram. Se ouviram do Ipiranga, então o que a gente precisa ter sempre em concordância? Observar quem é os nossos sujeitos, as nossas partes fundamentais. Eu pedi para que vocês façam a tarefa do livro. Essa tarefa do livro vocês vão fazer só acerca de concordância nominal. Como Sara me pediu para que passe os slides para vocês, eu passo sem problema nenhum. Até hoje eu estou passando quando a gente finalizar as aulas aqui. E depois vocês podem estar estudando, que na segunda-feira eu vou fazer retomada, onde eu parei aqui sobre a questão do hino, porque a gente precisa detalhar esse assunto. Esse assunto não é para a gente estudar apenas um dia, 2 dias, não. A gente vai estudando ele com calma, porque é um assunto de extrema importância. Desde já agradeço a participação de vocês na aula. Espero que tenham aí mais uma aula, né, na presença de Jesus. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.